Muito antes dos mitos de Atlântida, antes mesmo de a história ser escrita, as lendas falam de um outro mundo, um império espiritual, tão avançado quanto enigmático, agora esquecido nas brumas do tempo. Chamavam-no de Lemúria. Mas será que ele realmente existiu? Seria Lemúria a verdadeira civilização mãe da humanidade? A jornada para desvendar Lemúria começa não com místicos, mas com a ciência. No século XIX, o naturalista Philip Sclater notou um estranho quebra-cabeça. Fósseis de lêmures eram encontrados na Índia e em Madagascar, mas não no continente africano. Para explicar isso, ele propôs a existência de uma ponte de terra submersa, um continente que teria afundado no Oceano Índico, e ele o batizou de Lemúria. A ciência, porém, seguiu outro caminho. A teoria da deriva continental acabou explicando o fenômeno. Ainda assim, a ideia de Lemúria não morreu. Foi nesse ponto que o mito renasceu mais forte do que nunca. Teosofistas e místicos, liderados pela enigmática Helena Blavatsky, tomaram o nome dado pela ciência e o transformaram em lenda. A ciência deu o nome, o ocultismo deu a alma. Se Lemúria existiu, onde estaria? As hipóteses são tão vastas quanto o próprio oceano. A teoria mais popular a localiza no Oceano Índico, como um gigantesco continente que conectava Madagascar, a Índia e a Austrália. Outras correntes a colocam no Pacífico, ligando as ilhas da Polinésia à misteriosa Ilha de Páscoa. E há locais reais, como o platô de Kerguelen, uma microplaca continental submersa no sul do Índico, que alimentam a especulação. Seriam esses vestígios os últimos ecos de um continente perdido? Na visão esotérica, Lemúria era muito mais que uma massa de terra. Para a teosofia de Blavatsky, era a terceira raça raiz da humanidade. Seus habitantes, os lemurianos, eram descritos como seres gigantes, andrógenos e dotados de poderes mentais extraordinários. Viviam em harmonia total com a natureza e possuíam uma conexão espiritual direta com o cosmos. Essa ideia ecoa em muitas tradições antigas. Os textos hindus falam de Kumari Kandam, uma terra ao sul da Índia que submergiu. Os mitos polinésios narram Havaiki, uma pátria ancestral perdida. Até os maias falam de uma terra de origem situada no Oriente, um continente perdido, uma memória compartilhada. No grande teatro do ocultismo, a história da humanidade é vista como uma sucessão de impérios espirituais. E Lemúria seria o ato que precede o mais famoso de todos, Atlântida. Segundo a lenda, Lemúria encontrou seu fim em um cataclismo de fogo e magma, um evento vulcânico de proporções bíblicas que fragmentou e submergiu o continente para sempre. Mas da destruição surgiu uma nova esperança. Diz a lenda que os sobreviventes lemurianos, os mais evoluídos espiritualmente, migraram para o oeste, onde fundaram as primeiras colônias do que se tornaria o Império de Atlântida. Lemúria era a mãe, Atlântida, a filha herdeira. E a ciência moderna, o que diz? A geologia é clara. A deriva continental explica a distribuição das terras. Não há espaço, na história geológica do planeta, para um continente inteiro como Lemúria no Oceano Índico ou Pacífico. Pelo menos não nos últimos 200 milhões de anos. Para a academia, Lemúria é apenas um mito. Ponto final. Mas, e os detalhes que não se encaixam? Estruturas como as de Yonaguni seriam formações naturais ou obra de mãos humanas? E as similaridades genéticas e culturais entre povos separados por oceanos inteiros? E os chamados artefatos fora do lugar, objetos que parecem desafiar a cronologia da história convencional? São apenas coincidências? Ou fragmentos de um quebra-cabeça muito maior? Talvez a maior herança de Lemúria não seja geológica, mas espiritual. Para muitos, Lemúria representa um estado de consciência, um símbolo de uma era de ouro, em que a humanidade vivia em harmonia consigo mesma e com o planeta. Um espelho que reflete nossa própria desconexão atual. O místico Edgar Cayce
via Lemúria como uma civilização que dominava as energias da Terra e cuja queda serve de alerta para o uso desequilibrado da tecnologia nos tempos modernos. Talvez Lemúria nunca tenha sido um lugar, mas uma memória, um arquétipo, um lembrete de um potencial espiritual que ainda carregamos dentro de nós. Voltamos então à pergunta inicial. E se Lemúria realmente existiu? O que isso diria sobre quem nós somos? Seria ela a chave para compreender nosso passado mais remoto? E o que aconteceu com sua sucessora, a tão famosa Atlântida? Na próxima jornada mergulharemos nas profundezas para desvendar esse outro grande mistério. Até lá, o que você acredita?